irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos dando início ao nosso encontro com a Palavra e hoje nós vamos começar uma série nova. O tema da nossa série será Vitrine do Coração. Como a Palavra de Deus, ela mostra a realidade das nossas emoções e como nós agimos nas nossas vidas de acordo com os nossos sentimentos. Como em uma loja onde você passa em frente e vê a vitrine e contempla o que tem dentro, assim a Palavra de Deus, ela mostra o que está dentro do nosso coração. Então, essa série chamada Vitrine do Coração, nós iremos estudar o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de orações cantadas com melodias feitas por homens de Deus, por pessoas que no passado adoravam ao Senhor e contemplavam o Senhor e salmodiavam, cantavam esses hinos em forma de oração, com melodia, ao Senhor. E o livro de Salmos, ele reflete muito da experiência do salmista, daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava passando. Por isso o livro de Salmos, ele nos ajuda a encontrarmos expressões, sentimentos, emoções que muitas vezes são parecidas com o que o salmista estava passando naquele momento em que ele escreveu este salmo. E hoje, o tema do nosso encontro com a Palavra, baseado nessa série Vitrine do Coração, é 2 tipos de vida. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias comigo, então, lá no livro de Salmos, de número 1. Salmos, número 1, nós vamos ler dos versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então vemos aqui, que esse salmo, ele é como a porta de entrada, uma introdução para o livro de Salmos. Ele introduz os demais salmos, Ele coloca aqui diante de nós a visão de 2 caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, durante este salmo, nós podemos ver essas 2 realidades, e como cada um de nós se encaixa neste perfil, nesse tipo de vida, como nós estamos vivendo a nossa vida, no caminho do justo ou no caminho do ímpio. Ao analisarmos este salmo, ele vai nos mostrar que a verdadeira felicidade não é aquela que depende de circunstâncias, de emoções e sentimentos, mas a verdade é que a verdadeira felicidade, ela nasce de um coração que está profundamente ligado à Palavra de Deus e à comunhão com Deus. Ao olharmos o verso de número 1, nós observamos que o justo, ele não faz. Vejam comigo. Bem-aventurado o homem que
que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, o justo, ele não anda, ele não para, ele não se detém, ele não se assenta. Então, o justo, ele evita essas coisas. Hoje, na nossa vida, nós vivemos hoje, nós temos muita influência de redes sociais, de influenciadores, de ideologias, de conteúdos que distorcem os valores bíblicos. Portanto, nós devemos fazer como o salmista diz aqui: não se deter no caminho desses pecadores, nem andar na direção dos seus conselhos, não se acostumar com aquilo que Deus ele não aprova. Por isso, é importante nós observarmos esses 3 pontos, de não andar, de não se deter, de não se assentar. Nós temos uma identidade cristã, e muitas vezes, em rodas de amigos, em conversas, nós vemos que essa identidade ela é ofendida. Então, nós não podemos fazer conforme a palavra de Deus diz para não fazer. Nós precisamos vigiar a nossa vida. Mas o salmista ele continua dizendo agora o que o justo ele faz, como ele age. No verso de número 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o seu prazer está na lei do Senhor. E isso é incrível. Deus não quer apenas que nós venhamos a obedecer a sua lei, mas que tenhamos comunhão com Ele, a tal ponto que a sua lei se torne um prazer para as nossas vidas e nos traga alegria. Nela, Ele medita de dia e de noite. Veja, eu sei que a palavra meditar, para nós aqui, do povo ocidental, ela tem muito a ver com a questão do que nós aprendemos da cultura oriental. Meditar, gastar a sua mente naquilo, fazer práticas espirituais e tal, mas o que a palavra de Deus diz em meditar é ocupar o coração, deixar a palavra de Deus ocupar o nosso coração, sermos moldados pela palavra de Deus. É isso que Ele espera de nós, que nós vivamos uma vida moldada na sua palavra. Então no verso 4, ele diz assim, verso 3, perdão: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, o resultado de você meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, de ter prazer na palavra do Senhor, diz que você foi plantado, ou seja, não é por acaso, é um propósito. Deus mesmo cuida da nossa vida, mesmo quando nós não percebemos. Deus ele nos planta no lugar certo, para que no tempo certo nós venhamos a dar fruto. A vida cristã ela não é baseada em ansiedade, em pressa. A vida cristã ela é baseada na confiança em Deus e de que Ele cuida de nós. Por isso o fruto vem na estação em que Deus determina. É Deus quem dá o fruto. Veja, Ele foi plantado ali para dar o fruto no tempo certo. Muitas vezes nós esperamos uma resposta, nós esperamos uma mudança, mas nós temos que lembrar que o fruto virá no tempo certo, no tempo de Deus. E ele continua dizendo que as suas folhagens, elas não murcham. O que isso quer dizer para nós? Nós podemos entender que mesmo que os tempos difíceis que nós passamos nas nossas vidas,
possa desgastar a nossa folhagem, assim dizendo, né? Nós fomos plantados ali junto à fonte, né? Junto a um rio, e assim nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, né? O cristão verdadeiro, ele vive alimentado da palavra. Ele não depende de horóscopo, de humor do dia, das notícias, da economia, do tempo. Ele depende de Deus e da sua palavra. Por isso que esse homem igual o salmista diz aqui, o justo, tudo quanto ele fizer irá prosperar, ele será bem sucedido. E essa prosperidade não é riqueza, mas é vida plena, é viver a vontade de Deus. Que bênção! Mas ele continua dizendo agora a respeito dos ímpios, o caminho dos ímpios, uma vida sem Deus. O verso de número 4 ele diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim, não vivem como os justos. Eles são como palha, ou seja, eles não têm peso, não têm raiz, não permanecem, são levados pelo vento, né? Podem parecer fortes, mas são frágeis, né? Eles não têm firmeza. Então o salmista está dizendo aqui que para os ímpios, né, a vida ela pode parecer relativa em tudo, mas o ímpio ele esquece que ele é como palha, ele vive o hoje e ele esquece da eternidade. Ele esquece que existe uma verdade, um juízo e uma eternidade. Por isso nós devemos tomar cuidado para não ser como os ímpios. Veja o versículo de número 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, os ímpios não prevalecerão, mas os justos, esses o Senhor conhece. O Senhor sabe onde eles estão. O Senhor sabe como é a sua vida. Por isso Ele te acompanha, Ele te sustenta e Ele te guarda. Qual tipo de vida nós estamos vivendo? A vida dos justos ou a vida dos ímpios? A vida daqueles que conhecem a Deus e vivem de acordo com a sua palavra, ou aqueles que são negligentes, são indiferentes, vivem como se Deus não existisse e como se não fôssemos prestar contas um dia para esse Deus. Esse Deus a qual nós vemos aqui, que o Salmo de número 1 diz, é o Deus que nos chama a viver de acordo com este Salmo, de acordo com os justos. Em meio a tantas vozes, a tantas opiniões que nós ouvimos neste mundo, nós devemos nos atentar aos conselhos do Senhor. Em meio à loucura, à ansiedade, à correria, nós devemos firmar as nossas raízes no caminho do Senhor. Em meio a essa cultura que insiste em proclamar uma vida sem Deus, nós devemos buscar direção na sua palavra. Devemos fugir do relativismo e lembrar que existe um Deus e que existe uma verdade nas nossas vidas. Este é o primeiro salmo e ele já mostra como está o nosso coração, a vitrine do nosso coração. Qual vida nós estamos vivendo? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Que Deus nos ajude a sermos como esse justo, a qual o Salmo diz aqui, para sermos bem-aventurados, muito felizes. Que o Espírito Santo nos ajude a todo dia escolhermos o caminho da palavra, o caminho da vida e o caminho da verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe,
Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro. Uma palavra. Forte abraço e até lá. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo